Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas da nossa mega maratona de revisão exatas Enem 2025. Eu sou o professor Gabriel Grechuski e hoje a nossa aula é sobre o tema área e volume. Não perde essa aula que tá top demais! Bom, nosso assunto para essa aula de hoje é área e volume. Então já vamos começar aqui já com o pé na porta. O que é área? Vamos definir isso primeiro. A área nada mais é do que a região ocupada no plano por uma figura plana, obviamente. Então aqui no plano que é representado pela sua tela aí, ó, esse retângulozinho está ocupando um espaço. Esse espaço todo aqui é o que a gente vai chamar de área, tá bom? E a área, o engraçado dela é que não é uma grandeza mensurável. Pois é, você não consegue medir a área, tá? Não dá para fazer isso. Você consegue calcular a área. Tem diferença aí, tá? Comprimentos você consegue medir com um instrumento de medição lá, talvez uma régua, uma trena ou algo assim. A área você não mede, você calcula, beleza? Então é importante a gente ter esses temas aí muito bem definidos. Bom, a formulazinha da área de um retângulo é definida por isso aqui, A vezes B, que vai dar a nossa areazinha, tá? A gente define todo esse espaço aqui por essa multiplicação, fazendo aí altura vezes base ou base vezes altura, beleza? Bom, eu não vou me ater aqui ao universo das fórmulas das áreas das diferentes tipos de figura. Se você quiser um material totalmente grátis para você, cheio das fórmulas que você vai precisar saber para o Enem, eu deixei aqui embaixo na descrição um linkzinho direto para um drive meu, onde você vai ter acesso a uma gama de fórmulas que são extremamente importantes você conhecer e saber para você fazer uma boa prova, tá? Então clica aqui embaixo, é grátis, você não precisa pagar nada por isso, é só entrar lá, coloca lá teu nomezinho e tal, preenche os dados que você vai conseguir uma listinha inteiramente de graça com todas as formulazinhas relacionadas à área e também volume que a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje também, ok? Então vamos lá, vamos seguir a ideia do nosso conteúdo aqui. Vamos lá, Enem agora de 2024, olha aí, ano passado. Fala assim, ó, um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. Então, deve ser uma dessas três formas, ok? A escolha será pela forma que resulte na maior área possível. O jardineiro escolherá a forma de... Aí temos um problema. Ele tem K metros de cerca, ok? Então, o perímetro precisa ser igual a K. Importante isso aí. Vamos definir aqui em cima. Ó, um triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Então, se eu somar os três lados de um triângulo, vamos colocar aqui talvez a formulazinha como sendo A, né, de aresta, eu vou fazer o seguinte, então, ó, 3 arestas são iguais a K. Tem que dar o valor do perímetro, né, a quantidade de cerca que ele tem ali. Se eu somar os três lados desse triângulo, tem que dar o K. Isolando o A aqui, eu sei que o lado desse triângulo tem que ser K sobre 3. Beleza? Vamos lá, guarda essa informação aí. Para o quadrado tem os 4 lados iguais, então como tem 4 lados, 4 arestas, se eu somar todas elas tem que dar também K. Imaginando que eu vou fazer um jardim no formato quadrado, né? Que tamanho que vai ser o lado desse quadrado? Vai ser definido por A como sendo igual a K sobre 4. Okay? O 4 passa dividindo. E o hexágono? O hexágono tem 6 lados. Se eu somar os 6 lados, tem que dar também K. Ou seja, o lado desse cara aí vai ser expresso por K sobre 6. A gente não sabe quanto mede K, mas a gente consegue calcular a área com base nos lados dessas figuras. Como que a gente faz isso? Bom, eu deixei um exemplozinho, um slidezinho aqui em branco, só para a gente ter espaço para a gente conversar sobre isso, tá? Vamos reposicionar aqui as coisas, ó. Para o triângulo, vou colocar aqui, triângulo. Leia esse triângulo equilátero, tá? Nós definimos que o lado dele vai ser igual a K sobre 3. Para o quadrado, nós definimos que o lado dele é calculado por K sobre 4. E para o hexágono, regular também, nós definimos que o lado dele é calculado por K sobre 6. Beleza? Vamos lembrar agora a formulazinha da área de cada um desses caras aqui, tá? Se você já baixou o seu material, pega ele aí em suas mãos agora para você acompanhar comigo essas fórmulas, beleza? Então a formulazinha do triângulo é expressa aí por A ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, beleza?
A formulazinha da área do quadrado é expressa pelo lado elevado ao quadrado. E a formulazinha do hexágono, ó, uma vez que você sabe aqui a área do nosso triângulo equilátero, o hexágono é composto por 6 desses, tá? Então é só multiplicar isso aqui por 6. Então você pode usar tanto 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, como você também pode simplificar aqui, né? 6 e 4 dá para você dividir os dois por 2. E aí você vai chegar em 3 sobre 2, ok? Então temos aí a formulazinha da área dos 3. Vamos aplicar agora os valores do A que a gente tem aqui para cada um, para a gente analisar como que vai se comportar essas formulazinhas aí das áreas, tá bom? Vamos começar aqui com o triângulo, ó. Vamos colocar aqui o K no lugar, K sobre 3, né? No lugar do A ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Então olha que doideira que nós vamos ter aqui, ó. K ao quadrado é K ao quadrado, não tem o que falar. 3 ao quadrado é 9, beleza? Vezes a raiz de 3 aqui e dividido por 4. Quando a gente tem divisões assim, é só você multiplicar os dois aqui. Então nós vamos ter K ao quadrado, raiz quadrada de 3, sobre 9 vezes 4 é 36. Excelente, boa. Não tem mais o que reduzir. Essa aqui é a área definida aí para o nosso triângulo equilátero. Vamos para o quadrado agora. A área vai ser, então, K sobre 4 elevado ao quadrado. Vamos ter, então, aí K ao quadrado sobre 16. Beleza? Não tem mais o que reduzir. Essa aqui é a areazinha expressa pelo quadrado. Vamos agora para o hexágono. Olha o que vai acontecer aqui. O hexágono vai ter, então, K sobre 6. Então, vamos fazer 3 vezes K ao quadrado sobre 6, né? Vamos colocar aqui um parênteses, né? Para pegar todo mundo aqui. Vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Meu Deus, olha o que formou aqui. Vamos colocar aqui então a área, ó. K ao quadrado vai ser K ao quadrado, beleza? Vamos colocar aqui assim, ó. 3K ao quadrado sobre 6 ao quadrado é 36. Raiz de 3 sobre 2. Misericórdia, professor, o que tá virando esse negócio? Pois é, 3 e 36 a gente consegue dividir por 3. Então aqui corta e aqui vira o número 12, ok? E aí a gente pode fazer o mesmo lance que a gente fez aqui antes, ó. 9 vezes 4 a gente pode fazer 12 vezes 2. Então eu vou colocar aqui em cima, ó. A área do hexágono vai ficar então K ao quadrado, raiz de 3, sobre 12 vezes 2, 24. Então essa é a área, essa aqui é a areazinha do hexágono, beleza? Agora vamos analisar as três para a gente ver qual é a maior área possível, tá bom? Eu vou dar um cortezinho aqui só para eu reposicionar essas fórmulas e arrumar um pouco esse quadro, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Bom, então tá aqui, ó. Limpei todo o nosso quadro aí só para ficar mais fácil da gente visualizar. As áreas são calculadas por isso aqui. Maravilha. Vamos analisar então uma a uma. Vamos comparar primeiro, ó, do triângulo com o hexágono, que elas estão bem parecidas, tá? Lembra o seguinte, quanto maior o denominador de uma fração, menor vai ser o resultado por ela. Ou seja, vamos pensar o seguinte, que você ganhou R$100 e você vai dividir entre 4 pessoas. Cada uma vai ganhar R$25. Se você dividir agora esses R$100 por um número maior, por exemplo, 5 pessoas, cada uma vai ganhar R$20, ou seja, uma quantia menor do que quando o denominador era 4. Então, comparando os denominadores aqui, ó, nós temos o denominador 36 e 24. Logo, a maior área vai ser daquele que tem o menor denominador, tá? Então, o hexágono ganha dessa. Então, o triângulo já não é. Já sei disso, beleza? Vamos comparar agora o quadrado com o hexágono. E aqui fica um pouquinho difícil porque esses caras aqui têm denominadores diferentes, tem a questão do raiz de 3 ali também sendo colocado. Então, vamos supor um valor para o K. Tá bom? Vamos imaginar que o K valesse, por exemplo, não sei, talvez 8, tá? Por que 8? Eu vou colocar 8 aqui porque K ao quadrado vai dar 64, né, se for 8, e aí corta com 16 aqui, a gente consegue simplificar, uma simplificação mais legal. E o 8 também dá para dividir por 24, também fica um negócio mais legalzinho ali da gente trabalhar, tá? Então vamos supor que o K fosse 8. Vamos ver qual desses dois aqui vai ser maior. Então a área do quadrado seria isso aqui, ó. 8 ao quadrado sobre 16, seria então 64 sobre 16, a gente sabe que isso aqui vai ser 4, beleza? Então se fosse 8, o resultado aqui da área seria 4 unidades de área, tá? A gente sabe que não é, mas tudo bem, a gente na verdade não sabe o valor do K, né? Mas tudo bem, vamos deixar esses valores aí. Agora,
Colocando 8 no lugar do K ali na área do hexágono, vai ficar assim, ó. 8 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre o 24. Nós vamos ter, então, 64 sobre 24, né? A raiz de 3 sobre 24. Bom, o 64 e o 24 dá para dividir por 8, né? Os dois. Então eu vou ter aqui, ó, 64 dividido por 8 é 8. Beleza? E 24 dividido por 8 é 3. Então eu vou ter 8 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 3, tá? Beleza, vamos assumir alguns valores aqui. Vamos supor que a raiz quadrada de 3 fosse 1,7, tá? O exercício não falou isso, mas é um valor aproximado, né? Então, 8 vezes 1,7 dividido por 3. Olha que maluquice que vai dar esse negócio aqui, ó. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 0,7 é 5,6. Então, nós teríamos aqui um total de 13,6 dividido por 3. Meu Deus, que perigo esse negócio, hein, professor? Pois é. Vamos ver o seguinte, ó. Se fosse 12 dividido por 3 daria 4. Se fosse 12, mas é um pouco mais do que 12. Então esse resultado aqui, ele vai ser um valor que é um pouco maior do que 4. Eu não preciso nem gastar meu tempo calculando ele. Eu sei que ele vai ser maior que o 4. E o que isso importa para nós? Eu sei que a área do quadrado é 4. Então, com esse valor aqui, com essa expressão maior do que 4, eu garanto que a área do hexágono é a maior. Então, se a gente voltar no exercício, eu sei que o hexágono vai ser o maior. Então, ó, já elimino aqui C, D e E, que falam de formas que não são hexágono, tá? Então, vamos lá, ó, hexágono regular, beleza? Pois a área do jardim em metros calculado será de... Ah, daí ele pediu a fórmula, né? Vamos analisar a fórmula aqui, ó. K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. Então, K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24 é o que a gente tem na letrinha A. Então, marca a letra A aí, que é sucesso para você. Olha, então, como esse cálculo de área é extremamente importante. É muito importante você saber essas formulazinhas aí, porque algumas provas não te passam isso, tá? Então, de novo, corre lá no nosso material, baixa ele para você começar a estudar e não perder tempo, e não perder questão também na tua provinha do Enem. Fechou? Vamos para volume. Volume é extremamente fácil e bastante parecido também com o cálculo da área. A questão aqui é que o volume é a região ocupada agora no espaço. Enquanto a área é a região ocupada no plano, volume é a região ocupada no espaço. Então, eu não consigo representar um espaço aqui 3D para você, porque nós estamos numa tela plana, né? Então não dá para a gente fazer isso. Mas eu consigo representar de alguma maneira aqui uma figura que deveria ser espacial num plano. Então, vamos supor aí esse paralelepípedo, né? Vamos supor que ele fosse espacial, estivesse saindo da sua tela. Esse espaço que ele ocupa é o volume dele, tá? Beleza? E aí, para o paralelepípedo é dado, então, por A vezes B vezes C, tá bom? Só multiplicar as 3 dimensões. E, de novo, o que você precisa saber aqui sobre isso, sobre as formulazinhas de volume, tá lá também no nosso material, tá? Mas eu posso adiantar aqui para você o seguinte, que, em geral, para os prismas, vamos colocar aqui, ó, para os prismas... O que é prisma, professor? Essa figura que você percebe que a base de baixo dela é igualzinha... Meu Deus, ficou tudo torto aqui, mas não tem problema. É igualzinha à base de cima, tá? Ó, você percebe aqui que essa base aqui de baixo, ela é igual a essa base de cima. Então a gente percebe isso e sobe em 90 graus, tá? Importante isso. Sobe em 90 graus. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um pentágono, né? Vamos tentar desenhar aqui um pentágono. O que seria um polígono que determine isso, ó? Deixa eu apagar esse de trás ali, que ele vai acabar atrapalhando a gente. Deixa eu apagar ele. Ó, a gente subiria essas bases aqui. E aí a gente formaria aqui um pentágono. De novo, você vê que a base de baixo é igualzinha à base de cima, tá? Então isso aí são prismas, fechou? Para os prismas, o volume sempre é calculado dessa maneira, ó. A área da base vezes a sua altura. Então a área dessa base aqui vezes a altura, tá? E assim você determina o volume de qualquer prisma. Vamos adiante, eu até coloquei isso aqui na nossa apresentação, ó. Fica bem bonitinho aí para você. Vamos adiante aqui então com exercício já na prática. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento. Olha, importante isso aqui, tá? Uma piscina olímpica tem que formato? Um formato de paralelepípedo, né? Isso aqui, ó. Vamos tentar desenhar ele aqui. Falou para nós que tem 50 metros, então eu sei que aqui já mede 50 metros.
Foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe as duas melhorias. Então tá aqui, ó. Largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros. Então se tem 10 raias e cada uma mede 2,5 metros, a largura dessa piscina é de 25 metros. Bom, já sei a largura. Agora vamos à profundidade, ó. Profundidade de 3 metros, um pouco mais fundo aí, né? Então, descobrimos aqui que a altura dessa nossa piscina é de 3 metros. Fechou? A capacidade em destaque, a capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Então é só você multiplicar, ó. Volume vai ser então igual ao 50 vezes o 25 vezes o 3. Beleza? Então nós vamos ter aqui, ó, 50 vezes 25 vai ser 1.250. Isso aí vezes 3 vai dar 3.750, né? Metros cúbicos. Então olha aí, ó, letrinha A. Bem facinho assim, você garante uma questão na tua prova e você consegue eliminar e passar essa parte de volume super tranquilo. Beleza? Essas comparações também, se ele pedisse em litro, é importante você saber que 1 metro cúbico ele é igual a 1.000 litros. Beleza? Então, se ele pedisse em litros aqui, nós teríamos que colocar mais 3 zerinhos aqui no fundo e nós teríamos 3.750.000 litros de água nessa piscina. Imaginando que ela fosse coberta aí até o seu topo, né? Bom, meu querido, minha querida, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esse tema que é muito importante para a sua provinha do Enem. Não se esquece que o link dessa playlist com todas as aulas também tá aqui na nossa descrição, beleza? E volto a reiterar o convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas aí, para vocês terem uma boa prova. Fechou? Até a nossa próxima aula e um grande abraço.